Bom dia, testando, porque senão eu não vou gravar esse vídeo, né? Bom dia a todos, bom dia porque hoje é domingo de carnaval, e eu estou nessa loucura aqui, ó, de produção. Então, não estou tendo tempo de gravar, ai Sabrina, só liga a câmera e sai gravando, não é bem assim. Porque a gente tem que fazer muita coisa, muito trabalho externo, depois vir pra cá, ir pra fornecedor, ir pra bordado, ir pras costureiras, enfim. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha transição de carreira, vamos dizer assim, né? Pra quem não sabe, eu vim de cozinha. Vamos lá, deixa eu rebobinar toda a fita. Eu comecei a minha carreira na cozinha aos 14 anos, tá? E não era nenhuma carreira, vamos dizer assim. Foi primeiro um freelance. Lá no Japão a gente chamava de baito, porque eu queria juntar dinheiro para poder gravar meu CD e ter um apartamento aos 14 anos. Esse era o meu objetivo principal quando eu retornei para o Japão a última vez. Eu tinha acabado de completar 14 anos. Deu coceira. Eu voltei a trabalhar com uma moça que eu trabalhei com ela quando eu tinha 12 anos, né? A gente trabalhava com coisas de informática. E aí, enfim, aí eu fui a primeira pessoa que eu busquei quando eu voltei pro Japão. E nisso, ela tá trabalhando com loja de produtos peruanos, brasileiros, tudo mais. E aí eu fui trabalhar com ela, assim, tipo, na primeira semana que eu cheguei no Japão, eu peguei o contato dela e aí voltei a trabalhar com ela. Só que aí, gente, não tava me enquadrando, não tava me sentindo muito, não era aquilo que eu queria, sabe? Eu achava que era muito parado trabalhar em loja e tudo mais. Dava dinheiro, mas era muito parado, não era muito o que eu queria. Se eu queria trabalhar pra ganhar dinheiro, mas eu queria uma coisa também que eu me sentisse estimulada. Aí, beleza. Na semana seguinte, eu comecei a andar lá pelo meu bairro, que eu morava lá no Japão. E aí encontrei um lugar que hoje eu já conheci o pessoal, a família, né? Aí eu passei lá e tudo mais, e aí eles estavam precisando de gente. Eu escutei uns colegas meus falando que lá tava precisando, e eu fui lá, e era um restaurante. E eu sem conhecimento de nada de cozinha, porque eu cresci sem saber cozinhar, diferente daquelas minhas que a mãe desde pequena ensina e tal. Eu sempre soube questões de sobrevivência, porque na escola eles ensinavam a gente a cozinhar um arroz, a cozinhar uma batata doce. A batata doce ficou muito na minha cabeça, porque a gente tinha que fazer o plantio, a colheita e depois fazer a cocção. Isso aí foi na primeira série. Então, assim, eu sabia itens de sobrevivência para não morrer de fome, mas não cozinhar de verdade. E aí, sempre admirei muito a minha avó na cozinha, tá? Ponto, quando eu via passear aqui no Brasil. E aí, eu caí na cozinha. E aí, eu era auxiliar e eu tava com as unhas desse tamanho no tempo. Só que no tempo, eu lembro que tava lançando aquelas unhas de gel. É de gel? Não vou lembrar agora. Vou ver se eu acho a foto, vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Tinha acabado de fazer essas unhas. E aí, eu lembro que a primeira coisa que a moça falou, olha, você não pode trabalhar com unha grande assim, não. E pra eu tirar aquilo lá, que eu não sabia nem como tirava. E aí a minha primeira função foi lavar as alfaces e era tipo no inverno, cara. Eu achando que poderia ligar uma aguinha quente ali pra poder higienizar. Olha só a cabeça, né? Quando a gente não tem conhecimento sobre a área, né? Mas enfim, comecei ali. Eu estudava de manhã e aí eu chegava em casa, eu tinha, sei lá, 35 minutos pra poder me trocar. Meu pai deixava algumas funções pra eu fazer ainda, eu tinha que lavar a louça de todo mundo, eu tinha que deixar organizado o meu quarto, e aí sim eu poderia ir pro trabalho. Aí eu ia pro trabalho, entrava às 2, ficava geralmente durante a semana eu ficava das 2 às 8 mais ou menos. E aí quando eu via que a gente ganhava por hora, eu comecei a estender esse meu horário. E aí meu pai ficou doido. Espera só um segundinho. Espera os vizinhos. Teve um dia que meu pai simplesmente apareceu lá na porta, porque era 11 da noite, tava assim. O que você tá fazendo até essa hora trabalhando? Eu tô trabalhando, porque eu quero dinheiro, eu queria dinheiro mesmo, porque eu tava juntando, meu pai tinha me dado um cofre, e eu tava juntando dinheiro ali. Depois que ele viu que o cofre tava cheio, ele abriu uma conta no nome dele, e aí só que daí é meu dinheiro, né? Ele falou, você vai ter uma conta dessa conta aqui, e aí eu depositei meu dinheiro lá. Mas enfim, gente, só pra contar pra vocês como eu comecei na cozinha, assim, tipo, eu fiquei lá durante os 8, 9 meses até eu mudar de cidade, quando eu tive meu primeiro casamento, e aí eu saí de lá e fui pra cidade que eu morava antes, que é onde o Ricardinho nasceu. Então, esse foi meu primeiro contato na cozinha. Aí, voltando de novo pra cá pro Brasil, eu também, de novo, me deparei com a cozinha, mas, internamente, um dos meus sonhos, além de cantar, que assim, meu foco principal a vida inteira, desde quando me entendo por gente, era cantar. E eu também sempre tive uma questão de querer ser estilista. Então, assim, a minha infância
eu sempre fui muito sonhadora, eu acho que isso também foi bem estimulado dentro de mim, não sei, a minha cabecinha já era desse jeito. E aí eu assistia muito MTV, sabe? Eu via muita coisa da Victoria's Secret. Então eu tinha vários sonhos assim, tipo modelo, cantora, estilista, não sei, eu queria sempre ser a protagonista do rolê, liderar alguma coisa. E desde a minha infância, todas as situações que tinham de eventos na escola, de festivais, eu sempre organizava alguma coisa, assim, desde pequena, sabe? Eu organizei desfiles na escola, com direito à faixa, coroa e tudo que tem direito com jurados. Então, assim, eu sempre fui muito ativa nesse sentido. Ah, se eu fosse jogar alguma coisa, eu que tinha que ser a líder. Eu sempre gostei dessa questão de tomar conta das pessoas, vamos dizer assim. E aí, resumindo, né? Eu lembro que eu também nunca gostei muito de boneca, mas eu gostava de confeccionar as roupinhas delas. E meu pai me ensinou os meus primeiros pontos, assim, com agulha e linha, na mão. Então eu achava que eu tava ali na criação, eu sempre fui da pessoa da criação. Porque eu lembro que também na escola tinha uma questão de eu querer criar uns perfumes e tudo mais, enfim. Lá tinha um laboratório muito legal e eu achava que era só pegar as pétalas das flores e água e álcool e tava pronto o perfume, mas não era bem assim, né? Então, sempre meio que em paralelo à questão do cantar, né? Porque eu sempre fui muito assim, se eu tenho uma coisa na minha cabeça, se eu vou ser cantora, então eu preciso ser boa em dançar, em tocar um instrumento e me apresentar. E aí, quando eu era criança, eu não tinha muita voz, né, pra poder ter autoridade dentro de casa pra falar o que eu queria fazer. Então, quando apareceu a oportunidade na escola de poder ter aula de dança, eu fui fazer aula de dança. E algumas das vezes que eu vim pro Brasil, eu fiz ginástica olímpica, ginástica artística, enfim, tudo que eu tinha direito, eu fiz. Depois, no futuro, quando eu já tinha mais liberdade, essa última vez que eu voltei pro Japão, eu fui fazer aula de canto, fiz durante um bom período aula de canto, já que eu ia ser cantora, eu precisava de aula de canto. E depois, quando eu tive o Ricardinho já na outra cidade, eu fiz aula de piano durante 3 anos. Então, assim, porque eu queria ser uma artista completa. Então, vejamos, a minha vida inteira foi baseada nisso. E eu tive 2 situações que eu não vou falar aqui, que eu fui brecada, vamos dizer assim, desde a infância, de não poder cantar. Era um sonho que eu tinha, mas eu tinha, não, vamos dizer assim, não é um apoio, mas enfim, eu fui brecada ali na infância e depois no meu que eu casei muito cedo, então na minha adolescência mesmo eu fui também brecada ali na minha adolescência. Então foi um sonho que eu fui obrigada a enterrar, né? Sempre falo assim que eu fui obrigada a enterrar ele. Ah, mas são escolhas suas, mas assim, enfim. Hoje em dia a gente tem mais conhecimento, mais autoconhecimento para entender toda a situação de relacionamentos abusivos, que eu não vou tocar nesse assunto aqui. Enfim, gente. Então, na minha vida inteira, eu fui focada nisso, certo? Voltando pro Brasil, eu tive que terminar os meus estudos, né? Porque eu não tinha terminado lá no Japão. E aí, eu caí na cozinha de novo. Caí na cozinha de novo. Mas aí eu já tava com a mente mais aberta e aí era um período que eu tava terminando a escola, porque eu fiz reclassificação e tudo mais. Eu fui visitar algumas faculdades de moda, mas eu era a única jovenzinha com um bebezinho no colo. Bebezinho assim, né? Ele já tava maior, mas ele era pequeno. E como ele é autista, então assim, sempre precisou da minha atenção, por mais que ele fosse um pouquinho, né, assim, mas pra mim sempre vai ser um bebê. E aí eu fui meio que desiludindo, sabe? Falando, acho que não é pra mim, não é pra mim. Aí também foi outro sonho que eu deixei de lado, a faculdade de moda, mas eu fiz FUVEST, prestei FUVEST, né? Enfim, fui conhecer a Santa Marcelina, que era onde eu queria estudar, fui uma palestra lá. E aí foi uma coisa que eu deixei de lado. E aí a cozinha de novo me resgatou. E nisso, então eu fui meio que focando na cozinha, até que eu migrei pra confeitaria, que também eu vou contar depois disso aí. Migrei pra confeitaria, mas eu vendia cozinha quente, fui pra confeitaria. E tudo isso, gente, só pra vocês entenderem o contexto de por que teve toda essa transição de carreira. Passei muitos anos na confeitaria e cozinha, tá? Porque assim, nesses anos todos eu me intercalei entre cozinha quente, praça fria e confeitaria, até que de fato eu fiquei só na confeitaria, mas depois eu tive que fazer a chefe de partida, então não era só uma gestão de produção de sobremesas ou desenvolvimento de cardápio, aí já era um pouco mais abrangente, porque tinha equipe para organizar, para liderar, também sempre gostei de fazer isso. Fazer a gestão de pessoas é uma coisa que eu sempre gostei muito também. Mas aí, gente, lá em meados de 2017, eu tinha uma antiga chefe minha, que era muito amiga minha e tudo mais, e aí voltei a costurar, eu nunca parei de costurar, tá? Voltando, quando
eu voltei pro Brasil e caí de novo na cozinha. Vamos lá, vamos rebobinar a fita. Eu deixei de lado a faculdade de moda, mas eu não deixei de lado a costura. E trabalhava num restaurante, né? E aí eu fui procurar frila, qualquer coisa assim que fosse pra não perder a mão, na real, pra desenvolver melhor a minha parte técnica de costura. Então eu trabalhei num ateliê de costura. Antes disso, também quando eu cheguei no Brasil, que eu ainda tinha a questão de querer fazer moda, tem uma senhora incrível também, que era do centro onde eu frequentava, a tia Diva. Ela me ensinou assim a boa parte das bases de conserto, tudo mais de costura. Então foi quando eu cheguei no Brasil, isso daí. Então sempre junto com a gastronomia eu tinha costura, né? E a tia Diva me ensinou muita coisa. E aí a minha tia, uma tia minha que é como se fosse minha mãe, que é minha tia Yoshimi, ela me deu também toda a base, assim, de artesanato, de trabalho manual, porque ela fala que isso aí vem da nossa família, é uma coisa que a minha avó japonesa fazia, e eu nem sabia, sabe? Então foi muito legal, que a costura me trouxe muita coisa boa. Desde quando eu cheguei no Brasil até agora, assim, a minha tia é uma das pessoas que mais me apoiaram, assim, nesse sentido de eu fazer as coisas, sabe? E aí, se eu tinha uma coisa pra aprender e eu não sabia, eu perguntava pra ela, até hoje eu pergunto as coisas pra ela, ela me ensina. Ela me ajuda a fazer uns produtos e tudo mais, sabe? Aí eu tenho um carinho imenso, eu amo minha tia. E aí a gente é muito amiga. Sempre em paralelo tinha costura, gente. Então eu costurava também. Aí em 2017, voltando, comecei a fazer os nossos aventais pra eu e pra essa minha chefe, porque nós íamos muito pra eventos de gastronomia, assim, muito grandes e tudo mais. A gente queria estar alinhada e bonita, a gente só tinha uns uniformes. Na real, os uniformes não assim, não é que não tinham. Não tinha, gente, era meio feio, não era muito bonito não, bom, convenhamos. Alguns estilistas já nessa parte que faziam alguns uniformes, bons uniformes, eu também admirava, mas não era o que a gente queria. Então eu comecei a fazer aventais de alfaiataria. E a gente ia toda chicosa ali e tudo mais. Então lá em 2017 foi onde nasce a Epuron. Outro dia, vou deixar aqui gravado pra contar a história pra vocês. O nascimento da Epuron. Tô contando só sobre a abertura, mas tem o nascimento da Epuron, que não foi só assim, Epuron e pronto. Não, também tem uma história por trás disso, porque eu sou uma pessoa que não faço as coisas à toa, assim, entendeu? Tem que ter um propósito em tudo, e a Epuron tem um propósito. Abri o CNPJ ali em 2017 e aí nasce a Epuron. Então, eu comecei a fazer 1, 2, 3 aventais, a gente comprava tecido, a gente fazia a confecção deles e tudo mais com uma máquina caseira. Eu acho que eu já postei a foto pra vocês aqui, né? Eu tenho uma máquina caseira pequena que trouxe do Japão, que eu ganhei da minha ex-sogra. Depois ela também me emprestou uma máquina que ela tinha Singer, sabe? Ponto de ouro, maravilhosa, assim. Foi lá, ali onde eu comecei todo o trabalho. Eu lembro que alguém me perguntou em 2017 qual que era a minha pretensão com os aventais, e aí eu falava assim, eu só quero fazer pra chefe famoso, só quero fazer pra grandes restaurantes, mas eu falava aquilo achando que era como se fosse uma brincadeira, sabe? Naquele tempo não tinha a mentalidade que eu tenho hoje em dia, que eu desenvolvi durante esses anos, né? Então, eu quero fazer pra grandes chefes, pra grandes restaurantes. Bom, nós já estávamos num lugar onde tinha uma grande probabilidade de ser muito grande, e realmente, de fato, hoje é super reconhecido. Já estávamos no meio de grandes chefes naquele tempo, em 2016, já em 2016, na verdade, né? 2017, a gente já estava participando de grandes eventos com chefes famosíssimos de televisão que vocês conhecem e tudo mais, em hotéis, assim, surreais, sabe? Que só o presidente se hospeda, a seleção brasileira. Então, assim, foi muito legal. Aí eu falo que a gastronomia me trouxe muitas coisas boas, sabe? Muitas mesmo. Então, sou muito grata, sou apaixonada. Mas tudo tem um porquê, né? E aí eu vivi essa realidade que não era um sonho meu. Só que a parte da confeitaria, eu sempre fui apaixonada por doce desde criança. Sempre fui uma criança doceira, apaixonada por doce. E no Japão eu consumia muito, né, o que a gente chama de yogashi aqui. Lá no Japão a gente nem tem essa nomenclatura, mas aqui é mais forte. Comia muito churrim, gente, desde pequena. Tem uns vídeos, assim, que eu já até postei uma vez, eu nas vitrines, assim, sabe, vendo shortcake, ou shoto cake, meron pan, tudo que a gente vê em confeitaria. Então, assim, desde os meus 5 anos eu tenho contato com isso. Então, meu paladar é muito bom, tá, pra distinguir os ingredientes, mas hoje em dia deve estar meio
meio que parado, porque eu não posso comer glúten e lactose, que é uma outra história isso aí também, uma longa história. Mas meu paladar sempre foi muito bem apurado. E eu sempre fiz questão de entender sobre os ingredientes para fazer essa distinção, né? Distinguir dentro do nosso paladar. Mas enfim, então eu sempre fui muito apaixonada. Então a confeitaria para me fazer doce acabou se tornando um objetivo, na verdade, né? E disso eu entendi, e a partir desse momento eu entendi que a gente tinha que ter objetivos e não sonhos, né? Não agora, tá? Tô falando lá atrás. Então, em 2018, 2019, minha vida começou a ficar um pouco mais, do meu lado pessoal, tumultuado e tudo mais, aconteceram muitas questões, e eu comecei a me rever e voltar a tentar me reconectar com eu, Sabrina. E, gente, isso aí é um assunto muito pessoal, muito longo também. Um dia, quem sabe, eu aprofundo com vocês, porque eu acho importante as pessoas entenderem sobre isso e entender o quão importante é se reconectar, saber quem você é, o que você quer da sua vida. Será que você não está vivendo o sonho do outro? Já parou para pensar sobre isso? Nas minhas primeiras férias em 2000 e... Ai, gente, eu sempre esqueço a data, mas eu vou deixar a data aqui, ó. Eu fiquei longe de tudo, parei de fato, trabalho, tirei as férias com meu filho, só eu e ele, na casa de um casal de amigos em Minas, e foi quando eu comecei a minha ficha começou a cair sobre o que a Sabrina estava fazendo da vida. Eu que sempre fui muito ativa de querer estar à frente, o que eu estava vivendo. E aí eu tive momentos, assim, eu falo de depressão, né, de não me reconhecer. E eu vi que eu estava só sobrevivendo, fazendo o que, sei lá, o que talvez para pessoas que estavam próximas estava sendo conveniente, mas para mim não. Então, resumindo, eu voltei com outra cabeça, com outro sentimento, né? Porque parece que quando muda uma travinha, parece que daí todo o fluxo não sei, da sua cabeça assim muda. Eu fui fazer psicanálise, gente. Caraca, que surreal assim. E aí, lá eu entendi o motivo de tudo que estava acontecendo. Foi um processo bem doloroso, na verdade, internamente, bem sofrido, mas foi importantíssimo para eu me tornar o que eu sou hoje. Quando determinei que quando chegasse no ano de 2020, a minha vida mudaria completamente. Antes de mudar tudo isso, passei por um processo de, obviamente, a gente não muda da noite pro dia, tá? Tudo tem um processo anterior, mas eu determinei que naquela data que eu já estava, almejando a mudança, tudo mudaria. Foi quando eu comecei de fato a subir de cargo oficialmente na minha carteira de trabalho, salário, tudo. Então foi uma virada de chave assim importantíssima. E eu lembro que em 2020 aí a gente teve a pandemia e tudo mais, e aí tinha a turma que eu trabalhava, e foi muito legal. Espera só um pouquinho, Estrela. Aí eu lembro que o que despertou primeiro, quando eu comecei a despertar, eu quero voltar a cantar. Gente, foi muito engraçado, porque foi um momento, assim, que eu vivi em várias situações. Acho que vieram várias Sabrinas, assim, à tona, tudo que tava aqui dentro, sabe? Sabrina, só que uma versão minha mais consciente, não impulsiva. Eu não sou impulsiva, tá? As pessoas podem achar, porque eu sou muito prática, mas eu não sou impulsiva. Eu sou muito... Eu tento sempre agir com o meu lado racional, né? Enfim, pra organizar todas as situações. E aí... Foi engraçado. Em relação à música, veio vários sentimentos até eu me reconectar, né? Pra entender de fato o que eu queria. E aí, gente, fui indo, fui subindo de cargo, fui pra outro trabalho, que também foi um trabalho incrível, assim. A gente teve a abertura, né, do restaurante, mas a gente pegou ele na fase de obra, então foram várias experiências muito legais. E aí, nisso tudo, tiveram, obviamente, situações que começaram a incomodar, pedindo um posicionamento eu, Sabrina, pra minha vida, né? E aí, os aventais já estavam caminhando bem, já estavam indo, só que não era a minha renda principal. Então, eu comecei a fazer um pé de meia de novo, porque eu tive que fazer no meu divórcio, porque eu saí sem nada, não tinha nada. Então, eu tive que juntar uma graninha ali, enfim, é uma outra história também bem longa, mas pra conseguir... comprar as minhas coisas, né? Uma caminha, qualquer coisa eu precisava sair. Feito isso, eu tive que fazer outro pé de meia pra poder criar coragem. Por quê? Porque daí eu estava ali, gente, fazendo as sobremesas, liderando a equipe, tendo aquele dia a dia.
Aquele dia a dia, gente, era extremamente cansativo. Mentalmente, fisicamente, eu demorava em torno de 2h10, 2h15, às vezes até 2h30 para chegar no trabalho e depois para voltar para casa. Então aí eu lembro que a minha tia falava assim, nessas 2 horas e pouco, você poderia estar fazendo outra coisa. Gente, dentro da realidade de São Paulo, vamos dizer assim, você morar perto de onde você trabalha, tipo no caso, sempre trabalhei na região, uma região cara. Trabalhei na Faria Lima, na Brigadeiro Luiz Antônio também, na Paulista. Então, são lugares, assim, caros de se morar, né? Tipo, você vai morar num estúdio lá, gente, é absurdo. Então, eu com família, né, com o Ri e tal, e eu já tava com o Davi, não tinha como a gente morar num lugar assim caríssimo. Porque o salário, mesmo que você seja um chefe e tudo mais, chefe, não chefe, o dono, tá? Não é um salário que pode ser que para muitas pessoas sejam bons, assim, sejam altos, mas pra minha realidade, porque eu necessitava, não era pra sobrevivência. E aí eu comecei a lembrar de novo da Sabrina pequena. Gente, quando a gente cresce numa situação assim, que a gente tem acesso às coisas, eu tive vários momentos da minha vida, eu sempre falo que eu tive acesso às coisas muito boas, a lugares muito bons, a viagens, cresci viajando, e depois eu tive um acesso à escassez total quando eu voltei pro Brasil, no meu primeiro casamento. Então eu conheci duas realidades assim, para eu ter um entendimento. Eu acho que isso foi importante para eu saber quem eu sou. Eu falei, eu não nasci para ter essa vida, eu nasci para estar ali do outro lado. Que outro lado, Sabrina? Onde as pessoas estão indo nos restaurantes, comendo, apreciando a comida. Não aqui na preocupação se eu tô conseguindo entregar. Eu nasci pra prosperidade, gente. Isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, que também ficou escondida, guardada. Você não precisa ter vergonha de falar sobre isso, de falar sobre a riqueza, o dinheiro, que a riqueza não é somente dinheiro, né, o financeiro, mas o dinheiro é o que traz todas essas coisas boas, porque para você ter um momento de tranquilidade com a sua família, não, é dinheiro sim, porque eu pelo menos eu tenho que estar com a minha mente tranquila se as minhas contas estão pagas, se meu filho está num bom convênio, em excelentes escolas no tempo, né? Isso pra mim é paz de espírito. Então pra ter isso tem que ter o quê? Dinheiro, né? E a gente não vive no planeta Marte, a gente vive no planeta Terra. Então assim, sei lá, em basicamente qualquer país que você for, vai ser mais ou menos assim, né? Você tem que ter dinheiro. Comecei a falar, a pensar, gente, eu gosto do que eu tô fazendo, mas não é isso, eu quero mais. E aí os aventais já estavam, eu fiz o meu pé de meia, voltando de novo. E aí, no tempo, eu achei que eu ia ficar fazendo sobremesa e os aventais. Até que foram uns 2 anos para realmente, de fato, focar só nos aventais, tá? Foi muita conversa com meu pai, me orientando. E aos poucos, eu fui migrando da confeitaria para empresa, para de fato ser uma empresária, de fato focar nos aventais. Não foi uma decisão fácil, porque os doces já tinham um espaço imenso, tem um espaço imenso no meu coração, uma questão de afeto, porque eu sempre gostei muito, assim, de ver as pessoas comendo os meus doces e sentindo o carinho ali na sobremesa. Eu acho que então a confeitaria foi onde eu realmente me reconheci tão bem, por mais que a gastronomia tenha me acolhido, a confeitaria foi onde eu senti que, caramba, é muito gostoso fazer isso, sabe? Só que quando a gente começa a ter outras responsabilidades, acaba se tornando não tão prazeroso assim, né? Porque a gente tem uma pressão muito grande e lidar com pressão não era um problema. Mas a gente tem que ter outras preocupações, não só fazer uma sobremesa legal e entregar pra pessoa, sabe? Então, acabou se tornando não tão prazeroso assim, mas a confeitaria sempre fala que eu acho que quando me aposentar eu vou voltar a fazer doce, porque eu gosto. Aí eu falo hoje em dia que eu vou fazer chu só por amor, assim, que eu só vou dar chu pras pessoas, né? Eu tenho baunilha até hoje, gente, pra vocês terem uma ideia. E aí eu falei, o que vai me trazer prosperidade e riqueza são os aventais. E aí foi quando, de fato, eu decidi focar nos aventais. E aí, gente, foi muito bom, porque aí as coisas começaram a caminhar. Obviamente que eu tinha desde 2017, mas eu assumi de fato depois, porque daí isso vai ser a renda principal, isso vai ser o foco. Ano passado eu ainda dei 1 ou 2 consultorias, tá, de sobremesa, mas eu nem divulguei muito, porque eu quis que as pessoas tirassem
a Sabrina Confeiteira da Cabeça. Fiz uma limpa no meu Instagram, né, para as pessoas pararem de me assimilar com a confeitaria e me assimilarem com a minha nova versão, que sempre esteve presente, mas ainda tava naquela mistura toda, sabe? E aí eu me migrei para os aventais, e aí nisso, o processo todo agora é exatamente a expansão da empresa, porque assim, quando você tem um negócio, você também tem que entender que existem alguns fatores, que você pode só fazer, eu quero fazer só uma demanda de 10, de 15, de 20 aventais, e tá tudo bem. Não, mas aí qual que é a sua pretensão dentro daquilo que você está fazendo? É importante vocês desenvolverem esse esclarecimento dentro da cabeça, porque é isso que vai dar um direcionamento para vocês. Então, desde 2020, eu venho estudando muito sobre mentalidade, sobre comportamento, tive muitos workshops, né, dentro de onde eu trabalhava, nos lugares onde eu trabalhei, sobre comportamento, sobre liderança, enfim, coisas que também me moldaram para ser o que eu sou hoje, e para saber, e para eu entender o que de fato eu queria. E hoje em dia eu sei o meu lugar, o que eu quero. E o mundo é muito grande, né? Então, por que eu não posso ser tão grande quanto? Então, hoje em dia é muito mais fácil para entender o que eu quero. Aí, quando eu lembro sobre a questão da música, é uma coisa que eu gosto muito, mas eu me vejo sendo o que eu sou hoje. Então, olha só, a gente tem que passar por tantas situações pra gente se moldando na vida, pra de fato a gente se reconhecer, mas eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é de extrema importância para você saber quem você é. Por quê? Vejamos, eu poderia passar a vida inteira me vitimizando com não deixaram eu cantar na infância. Mas por que não fizeram isso? Porque eu passei durante muito tempo, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, me questionando sobre os porquês das vidas, mas passei muito tempo. E aí, eu já tinha 20 e poucos anos, já era mãe, e eu via as minhas amigas indo para as faculdades, fazendo, como é que fala, estágios legais. E sempre foi o meu sonho estudar também, verdade. Eu tinha esse lado de cantar, mas eu sempre quis entrar numa universidade. Que eu falei pra vocês sobre moda. E eu não entrei na universidade naquele momento. E aí aquilo me frustrou demais. Então eu tive muitas frustrações no decorrer da vida. E quando eu me deparei com a escassez também, parece que eu mergulhei na escassez. Acho que eu fui induzida a mergulhar na escassez também. E aí, gente, eu tinha que pedir leite na prefeitura, porque eu não tinha dinheiro para comprar leite pro meu filho. As roupas que eu usava eram todas de doação. Tudo era de doação, assim, sabe? A casa chovia, entrava água, molhava a gente, enfim, foram várias situações, assim, bem doloridas, que eu não desejo que ninguém passe e também não quero que isso se repita na minha vida, né, pro meu filho principalmente. E quando eu tomei posse de que de fato eu queria ser, foi uma coisa muito importante, que daí consegui arcar com boas escolas pro meu filho, né, que ele tivesse plano de saúde, eram todas essas questões que eu sempre quis, assim, que ele tivesse acesso a excelentes terapias. Hoje em dia, né, demorei muitos anos, assim, consigo, ainda tem coisas que eu quero, não consigo, mas eu sei que estou no caminho. Então, tudo tem que ter um propósito, você tem que primeiro entender os seus porquês, sair do papel de vítima e entender, assim, o que você fez, que ninguém aqui é alecrim dourado, tá? Não tô falando assim que, não, também tive os meus erros no percurso, só que sei reconhecer os meus erros, né? A gente não precisa ficar explanando o erro pros outros, tá? Porque nem todo mundo quer o seu bem, aliás, grande parte não quer o seu bem e não quer que você vença na vida, né? Que cada um tem um parâmetro do que é vencer na vida. Mas você, com os seus, você deve isso com os seus e com você, principalmente, porque a gente ter paz de espírito é a melhor coisa, né? Então, assim, saiba comunicar, falar, se expressar, reconhecer o que você fez de certo, de errado e vá atrás do que vocês querem fazer. Então, a minha transição de carreira foi porque eu tinha um propósito desde pequena e eu acho que o que eu tô fazendo agora é o que tá me reconectando com o que eu vim fazer aqui na Terra. E eu tô muito feliz com isso. E se de alguma forma eu puder auxiliar as pessoas também a encontrarem, não é o propósito, porque às vezes a pessoa fica tão presa a encontrar o propósito, mas eu digo assim, a auxiliar as pessoas a se reconectarem consigo, eu quero fazer isso, porque eu acho que é de extrema importância. E quem conhece a minha história, que me acompanha de perto, sabe como foi difícil. Até hoje em dia tem muitas situações que são muito delicadas, são extremamente difíceis, assim, tem dias que dá vontade de desistir, não do que eu tô fazendo, mas na vida pessoal tem situações muito difíceis também, como a de tantos outros seres humanos, né, gente? Por isso que eu falo, primeiro passo a gente não se colocar no lugar do alecrim dourado já é o primeiro passo. E é isso, gente. Se vocês pensam em fazer uma
uma mudança de carreira, uma mudança de vida, seja ela qual for. Quiser ajuda também, pode vir conversar comigo, deixa aqui nos comentários, já se inscreve no canal, curta esse vídeo, envia para alguém que se você acha que esse assunto é importante, porque eu vejo que muitas das coisas a gente tem que ter coragem, porque a gente pode ficar preso a um trabalho que a gente não gosta durante muito tempo, de carteira registrada, nada contra, tá? Tem muitas pessoas que são felizes trabalhando de carteira assinada, né? Mas eu não me enquadrava realmente, eu acho que também tem esse um dos grandes motivos, assim, né? Porque eu precisava dessa liberdade de escolha, de poder fazer o meu horário, a minha vida pedia isso, né? Porque eu por ser uma mãe atípica, não sei se vocês sabem, mas a demanda é muito grande, assim, é quase que equivalente a uma criança, equivale a 4, 5 crianças, a demanda de uma criança autista, então eu precisava me comprometer com isso também. Trabalhando fora, vocês sabem que a gente não consegue, porque a gente tem que bater ponto, bater meta. Eu precisava ser Sabrina mãe, né, também. Então, se você tem essas questões, precisa de ajuda, pode me procurar. Vou deixar aqui as minhas redes sociais também. E é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil, que possa ajudar alguém a criar coragem para realmente encarar aquilo que tem vontade de fazer. As coisas com precaução, tá? Eu sempre falo assim que, tem medo, não é medo, dane-se. Não, o medo, ele é para você se precaver para algo, então você tem que se preparar para aquilo, ou de alguma forma, tentar se preparar, porque eu sempre falo que a gente nunca tá preparado, a gente só vai com certo conhecimento, tá bom? Que vocês tenham um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Beijos!